gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Estão estudando muito, fazendo as atividades e já estão curtindo o friozinho de Campina Grande que já começou a chegar. Hoje tem assunto novo e pra gente aquecer, já me digam aí, o que é que pesa mais? 1 quilo de chumbo na terra ou 1 quilo de algodão na lua? Vamos então ver algumas aplicações das leis de Newton. E a primeira que a gente vai ver é a força-peso. Gente, é a força-peso que deve ser para vocês uma palavra bem familiar, porque a gente tem o hábito de falar, quanto é que tu pesa? Qual o peso disso ou daquilo, né? Mas antes da gente entender o que é a força-peso, a gente precisa entender qual é a diferença entre peso e massa, certo? Dá uma olhadinha aí nesse planeta. Que planeta é esse? É o nosso planeta Terra, certo? E ele tem massa. Por quê? Porque ele é matéria e tudo que é matéria tem massa. Assim como a Lua e assim como um ser humano, uma pessoa ou qualquer coisa. E a massa, gente, só lembrando a vocês, é a quantidade de matéria. É uma informação sobre a quantidade de matéria. É uma propriedade intrínseca da matéria, certo? O que é que isso quer dizer? Que não importa em que região você esteja, que a sua massa vai ser a mesma. Não importa se você está na Terra, se você está na Lua, se está em outro planeta. O valor da sua massa é o mesmo onde quer que você esteja. Tudo que tem massa tem gravidade. E a gravidade acontece sempre de parzinho. Ou seja, a Lua atrai a Terra pela gravidade e a Terra também atrai a Lua. Sempre vai ser aos pares. Uma pessoa também tem gravidade, porque ela tem massa. Então, tudo que tem massa tem gravidade. Então, o planeta atrai a gente com a gravidade dele e nós também estamos atraindo o planeta com a nossa gravidade. Mas por que quando eu solto um lápis, ele cai no planeta e não em mim, já que eu tenho gravidade também? Porque a massa do planeta é muito maior. Então, a gravidade é uma coisa que a gente só consegue observar quando a massa é absurdamente grande. Aí é que a gente consegue, aí é que ela consegue se comportar de uma forma que a gente possa perceber. Só é perceptível quando a massa é muito grande, certo? É por isso que naqueles vídeos que a gente vê as pessoas andando na Lua, elas têm um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Porque justamente a massa da Lua é muito menor do que a massa da Terra. Então, a gente não teria a mesma sensação de caminhar que a gente tem aqui na Terra, porque a gravidade seria diferente, certo? Essa é a ação da força gravitacional, certo? Ou seja, tem essa pessoinha aí, ó, em cima do planeta, e o planeta, essa pessoa está sendo atraída para o centro do planeta. A pessoa está sendo atraída para o centro do planeta. E, em contrapartida, a pessoa está atraindo o planeta para o seu centro também. Só que a ação da força que o planeta faz é muito maior do que a ação da força que a pessoa faz, certo? Então, teve massa, tem ação de força gravitacional, certo? Tanto a Lua, como uma pessoa, como um lápis, como um planeta, qualquer coisa. Teve massa, tem ação de força gravitacional. E essa força gravitacional é justamente a força-peso. Vamos relembrar lá da segunda lei de Newton. A gente tem que força é igual a massa vezes a aceleração. Não é isso que fala a segunda lei de Newton? Nesse caso, ela vai ser a força-peso. A massa do corpo não altera. Independentemente de qual força está sendo aplicada pelo corpo, ela não altera. Então, a força deu uma desfocadinha aí, mas já voltou. A força que a gente está se referindo agora é a força-peso. No entanto, se eu soltar qualquer objeto próximo à superfície da Terra, ele vai cair acelerado e vai cair sempre com uma aceleração igual à aceleração da gravidade. Então, a força vai ser o peso, a massa se repete e a aceleração vai ser sempre o valor da aceleração da gravidade, porque é a ela que nós estamos sempre submetidos.
que é aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Isso daí é uma média de todos os pontos do planeta. Quando você tira uma média de todos os pontos, dá esse valor. Tem lugar que é um pouquinho menos, tem lugar que é um pouquinho mais e assim se varia. Nós podemos aproximar esse valor a 10, certo? Então, toda vez que a gente for fazer algum cálculo, a gente vai poder utilizar o valor de 10 aproximado, certo? Então, essa é a diferença entre peso e massa. Peso é uma força, é a força gravitacional. É a força com que o planeta está puxando aquela massa, ok? Bom, e agora a gente vai entrar em alguns tipos de força, que são as forças de superfície. Essa daí é a força normal. Normal, gente, para matemática e para física, quer dizer perpendicular. Então, uma força normal é uma força que está perpendicular à superfície. Como assim? Se a minha superfície é horizontal, então a força normal está perpendicular, quer dizer o quê? Que ela está vertical. Se a minha superfície é vertical, então a força normal vai ficar horizontal, sempre perpendicular. Vamos pensar aí nessa situação. Tem uma parede onde está encostada uma escada nessa parede. E essa escada está fazendo uma força. Só pelo fato dela estar encostada, ela está fazendo uma certa força na parede. Concordam? Então, vamos dar uma ampliada aí para a gente ver como é que está essa interação a nível molecular. Essas daí são as moléculas da parede, as moléculas superficiais da parede, ou seja, os pontos externos. Essa daí é a organização de uma estrutura sólida, que é a parede. Agora, a gente vai e encosta a nossa escada na parede. Olha o que é que vai acontecer. As moléculas que estão em contato com a escada, elas vão sofrer uma distorção. A escada vai acabar empurrando superficialmente essas moléculas, mesmo sendo bem sólido. Isso é uma coisa que a gente não consegue enxergar a olho nu, é imperceptível. Mas acontece. E o que é que acontece nesse momento? Essa molécula daí que está achatadinha, parecendo um feijão, ela vai criar uma força contrária, empurrando a escada. Como assim? É como se fosse um colchão de mola. Quando você se deita num colchão de mola, você pressionou a mola, mas ela vai estar tentando lhe empurrar de volta. É isso que essas moléculas, essa estrutura de superfície vai estar tentando fazer com a escada. Cuidado para não confundir e achar que é a força de reação, não é. A força que a escada aplica na parede tem a sua reação, mas essa daí é uma nova força que as moléculas estão aplicando sobre a escada. Quando elas são pressionadas, elas fazem uma nova força. E essa nova força é o que a gente chama de força normal, certo? Só que a própria força normal tem a sua reação. Assim como a força da escada tem a sua reação também. Nós temos aí dois pares de forças. A força da escada com a sua reação e a força normal com a sua reação também, certo? Isso daí é o que causa a força normal, é esse aperto das moléculas e a tendência dela de voltar para a sua posição inicial, e por isso ela empurra novamente a escada, certo? Então, como é que acontece se essa força normal for numa superfície horizontal? Imagine aí, eu tenho uma mesa onde tem um objeto em cima da mesa. Pela força-peso, existe uma força de atração gravitacional que está puxando essa caixa para o centro da Terra, certo? Até aí tudo bem. Só que essa caixa, ela está localizada em cima da mesa. O que é que acontece? Ela em cima da mesa tem uma força de interação de superfície. E nesse caso é a força normal, porque essa caixa está empurrando a mesa. Quando ela está empurrando a mesa, as moléculas de superfície da mesa estão criando uma força para empurrar ela para cima. Ou seja, nessa superfície de contato entre a caixa e a mesa, a gente tem uma força normal. Então, a gente tem a força-peso e a sua reação. E nós temos também a força normal e a sua reação também. Então, nós temos novamente dois pares de força. Força-peso e sua reação, e força normal e a sua reação também. Nesse caso, a reação da força normal vai ficar para baixo, certo? Então, nós temos aí normal e força-peso num único exemplo, certo? Mas qual é a força de superfície?
é a força normal. Então, só para recapitular, a força normal, ela é uma força de superfície. Ela não é a força de reação da força peso. Cuidado para não confundir. Força normal não é uma força de reação, é uma nova força que está sendo criada, certo? Em decorrência da interação de um objeto com a sua superfície, ok? Agora, a gente tem uma nova força de superfície. Só que nesse caso, ela é uma força de ação paralela à superfície. Antes, a gente tinha uma força de ação perpendicular à superfície. Agora, ela é paralela. Como assim? Imagine que eu tenho uma caixa bem pesada e tem uma pessoa aí tentando empurrar e ele tá triste de tentar empurrar essa caixa porque ele tá botando muita força, tá fazendo força e a caixa não tá conseguindo se mover, ele não tá conseguindo empurrar a caixa. O que é que acontece nesse momento? Vamos dar um zoom de novo. Por mais lisa que pareça uma superfície pra gente, por mais lisa que pareça, que você toca assim e acha que ela tá lisinha, microscopicamente não existe uma região totalmente lisa, uma superfície, desculpa, não existe uma superfície totalmente lisa. Quando você amplia a imagem, você vai ver que existe uma rugosidade tanto na superfície verde quanto na superfície da caixa embaixo. Existe uma rugosidade. Olha meu dedo todo pintado. Então, o que é que acontece? A união dessas duas rugosidades entre a caixa e a superfície faz com que elas emperrem uma na outra. Então, ela vai ficar naquele movimento emperrado. O que é que acontece? Eu estou aplicando uma força horizontal para tentar movimentar a caixa. E o que é que acontece? O chão, naquele mesmo esquema da força normal, o chão vai criar uma nova força horizontal também, só que no sentido contrário, porque a força de atrito é uma força que atrapalha o movimento. Então, toda vez que eu tento colocar uma coisa em movimento, a força normal vai estar me atrapalhando. Desculpa, a força de atrito vai estar me atrapalhando, que é essa aí que eu acabei de desenhar, certo? Então, a força de atrito é uma força que ela acontece com a iminência do movimento. Quando você tenta tirar um objeto do repouso e colocá-lo em movimento, você começa a existir a força de atrito. Se por acaso o objeto estiver lá paradinho, a força de atrito não vai existir. Ela só existe em que momento? No momento que você começa a botar o objeto em movimento, quando você tenta forçar essa aceleração, essa alteração do movimento de inércia, certo? Aí a força de atrito começa a aparecer. Se você tá paradinho, então a gente não vai ter força de atrito naquele momento, certo? Então, quais são os fatores que a gente consegue observar que interferem diretamente nessa força de atrito? Olha, o primeiro fator, como eu já tinha comentado, é a rugosidade, certo? Então, quanto mais rugosa for uma superfície, ou seja, quanto mais dobrinhas tiverem, quanto mais essas ondinhas, maior vai ser a força de atrito também. Maior vai ser a força de atrito, quanto mais rugosa for uma superfície. Como assim? Imagine você empurrar uma coisa no asfalto. Vai lhe dar a mesma dificuldade do que empurrar numa pista de gelo. Se você for empurrar alguma coisa numa pista de gelo, você vai ver que vai ser muito mais fácil de empurrar. Por quê? Porque a superfície é mais lisa. Quanto mais rugosa for a superfície, mais difícil vai ser de movimentar. Por exemplo, como é que seria uma região sem atrito, uma superfície sem atrito? Imagine que essa tampinha é um caminhão. E se eu desse um peteleco, ele sairia correndo. Se a gente não tivesse atrito, eu não consigo fazer isso. Não é porque eu não sou forte o suficiente, é porque não tem a superfície de contato entre o caminhão e o chão não é lisa. Então eu não consigo. E o outro fator é a força normal. Porque quanto mais a gente empurrar essas moléculas de superfície, quanto mais a gente pressionar a superfície, mais difícil também vai ser de movimentar o corpo, como por exemplo, quando ele tem uma massa muito grande e em consequência um peso muito grande, é mais difícil também da gente movimentá-lo. Então é isso,
Muito obrigada pela atenção de vocês e por hoje é só. Tchau!